Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal para mais uma aula. O tema de hoje é sobre enzimas. Se você tiver o PDF dessa aula, fica muito mais fácil de acompanhar, ok? Bom, as enzimas, elas são proteínas especializadas na catálise de reações biológicas, né? Elas possuem um alto grau de especificidade e de poder catalítico, ou seja, no nosso organismo ocorrem diversos tipos de reações químicas, né, no interior das células, e essas reações químicas elas ocorrem devido à presença de um arsenal de várias enzimas, tanto que essas enzimas elas são especializadas porque para cada tipo de reação química eu tenho uma enzima específica, tá? E elas também têm um alto poder catalítico, ou seja, as enzimas elas são capazes de acelerar, né, as reações, ou seja, aumentar a velocidade de uma reação biológica, tá? É interessante também nós fazermos um panorama histórico em relação às enzimas. Desde a fermentação alcoólica, né, ou seja, a fermentação do açúcar para formar álcool, um processo então de fermentação alcoólica, já se suspeitava, né, do papel, ou seja, que esse processo era efetuado através de catalisadores biológicos, ou seja, das enzimas. E daí nós temos aí, né, uma publicação em 1835, que é uma publicação da primeira teoria sobre uma catálise química, né, ou seja, a hidrólise do amido. Então quer dizer que o amido é um carboidrato, né? Ele é então catalisado ou metabolizado por uma enzima conhecida, por exemplo, como amilase, né? E mais para frente nós vamos ver que em 1877 já se emprega o termo, né, enzima para o catalisador biológico efetivo dessas reações, tá? E Pasteur, né, o pesquisador Pasteur, ele já observou nesta época, né, que a estrutura da levedura, do levedo, ela estava intimamente ligada à presença então de uma enzima. E com isso ele demonstrou que o crescimento, né, a fermentação alcoólica, né, ela era realizada por leveduras, tá? E no século XVIII, então, se tem a identificação aí de duas espécies de leveduras responsáveis por uma fermentação alta e uma fermentação baixa, tá? E se tem essa descoberta aí das leveduras na produção, então, de cervejas, tá? Já em 1876, nos Estados Unidos, né, se tem então a Exposição Universal na Filadélfia, onde se exibiu um processo de fermentação, tá? Na verdade, era um fermento, né, utilizado então para ser utilizado na indústria alimentícia. Isso foi apresentado por Charles Fleischmann. Por isso que volta e meia vocês encontram embalagens do fermento Fleischmann, vai comprar, já se tornou um nome, né? É igual esponja de aço que vira Bombril, iogurte que vira Danone. Então, e o fermento para se fazer pães, massas, enfim, para crescer aquela massa, né? Compra um fermento Fleischmann. Então, quer dizer, desde essa época aí já vem então, né, ligado ao nome do pesquisador, né, nessa época de 1877, em relação a esse evento enzimático, ok? Bom, daí a partir também, historicamente, nós temos aí uma sequência de eventos, como por exemplo, né, o de Buchner, também em 1897, que extraiu a enzima da célula, ou seja, a partir daí então, vocês têm a cristalização de uma enzima, que no caso foi a urease, por Samer em 1926, enzima urease ela degrada, ou seja, ela vai promover a catálise da ureia, né? O nosso organismo produz ureia,
né? Nós temos essa enzima urease presente no plasma sanguíneo, presente na saliva, né? E também, seguidamente, você tem um outro pesquisador que promove a cristalização da pepsina, da tripsina e quimiotripsina. São outras enzimas, né, que nós vamos ver depois no decorrer da aula, que são importantes também até no processo de catálise de proteínas. Tá? Bom, como tudo se deu através, né, da observação e descoberta do papel do levedo, né, da levedura, eu achei interessante falar sobre, né, a estrutura da levedura, ou seja, a levedura por si só, ela tem um núcleo bem definido, pequeno, tá? Esse núcleo é esférico, de localização variável e também associado a um vacúolo nuclear. Além disso, a parede celular da levedura, ela é destacada pelo seu efeito prebiótico. Por isso que vários produtos conhecidos como probióticos também podem promover o quê? Um fator de fermentação, tá? Pois não é digerida pelo organismo animal e fermentada seletivamente no intestino grosso. Por isso que nós associamos a alguns tipos de probióticos, né, a um bom funcionamento intestinal. Tá? E assim, então, nós vamos ter uma atividade metabólica de bactérias que agem beneficamente no trato digestório, ok? Bom, aqui nós temos o esquema, né, de uma célula de levedura, como eu falei, né, em relação ao núcleo, à membrana, a célula, né, a parede celular, na verdade, tá? E também é interessante a gente verificar que essa célula da levedura, capaz de promover fermentação, ela pode se traduzir também em algumas patologias fúngicas, tá? Ou seja, as leveduras, de uma maneira geral, elas vivem em locais com presença de matéria orgânica, são parasitas, tá? Principalmente em algumas regiões do nosso corpo. Então, nós podemos ter Candida albicans, que é o mais comum, Cryptococcus neoformans, e esses dois tipos principais de leveduras, né, são responsáveis pela maior parte de infecções que ocorrem no homem, infecções fúngicas, porque aqui a levedura é um fungo, né? Então, a doença mais comum é conhecida como candidíase. Nós podemos então ter a candidíase afetando principalmente os órgãos genitais femininos ou também a cavidade bucal, né? Então, a candidíase em órgãos femininos e na boca nós temos a candidíase bucal, que também pode ser, também é conhecida muitas vezes como sapinho, né? Tá? Aqui eu estou mostrando então algumas figuras, umas imagens especificamente da candidíase que pode ocorrer na cavidade intrabucal, né? Na cavidade bucal, olha, com aspecto então esbranquiçado, como a gente pode verificar aqui no lábio, tá? Essas placas esbranquiçadas localizadas na mucosa jugal ou na bochecha interna, espalhando também para a língua, então é um aspecto, né, de candidíase. Aqui especificamente na boca, mas como eu falei anteriormente, que ocorre também nos órgãos genitais femininos. Por isso que esse tipo, né, de doença vai ser tratado com antibióticos que são antifúngicos, ok? Como, por exemplo, anfotericina B, né, a nível hospitalar, ou mesmo nistatina, que é uma pomada onde localmente, né, topicamente, ela é passada para que tenha aí a regressão dos sinais e sintomas. Ok? Tá? Bom, mas voltando aqui à questão, né, das enzimas em si, né, nós vamos inicialmente fazer uma classificação das enzimas em relação aos tipos de reações biológicas, ok? Então nós vamos ter aqui que as enzimas, né, em relação à sua classificação e designação, a maioria possuem um sufixo ase, ok? Então, por exemplo, a urease, com esse sufixo ase, você já sabe que está se referindo a uma enzima e ela vai degradar, ela vai hidrolisar a ureia em amônia, NH3 e gás carbônico
CO2. A aginase, catalisa a arginina em ornitina e ureia, que são compostos também importantes, né? São produtos dessa reação da aginase sobre a arginina que ocorre aí no nosso metabolismo, ok? Fosfatase, ase, é uma enzima então que vai catalisar ésteres de fosfato, ou seja, ela vai hidrolisar liberando, né, fosfatos ligados a uma função éster. Isso é muito comum, ou seja, assim, ocorre muito na degradação dos lipídios, né, que daí a gente vai ver em outra aula, gorduras. Porém, nem sempre as enzimas elas vão ter uma terminação ase, tá? Eu posso ter enzimas que não necessariamente têm esse sufixo. Então a pepsina, a tripsina, por exemplo, são também enzimas, mas nem por isso então elas têm a terminação ase. A maioria tem, mas existe então exceções, ok? Tá? Como eu disse anteriormente, né, dessa designação, nós vamos ter uma classificação enzimática de acordo com as reações que elas vão estar atuando. Então nós vamos ter enzimas conhecidas como oxidorredutases, ou seja, são aquelas enzimas que vão promover reações de oxidorredução, como por exemplo, liberação de oxigênio, né, recepção de hidrogênio. Então as enzimas que participam deste tipo de reação, elas são classificadas como enzimas oxidorredutases. Tá? Existem enzimas responsáveis pela transferência de grupos funcionais, como por exemplo, nós vimos em carboidratos, né, que os carboidratos são ou aldoses ou cetoses, que tem grupo aldeído ou grupo cetona. Então, muitas vezes, durante uma reação, você transfere um grupo funcional, por exemplo, um aldeído, né, de um composto para outro, de um produto para outro. Né? Então, quem é responsável, quem faz essa transferência de grupos funcional são as enzimas. E as enzimas que promovem esse tipo de reação, elas são classificadas como enzimas transferases, ok? Entendido? Bom, e assim vai. Nós temos aquelas que promovem reações de hidrólise, de quebra de ligação, uma clivagem, ok? Então você pode ter aí, por exemplo, um fosfodiéster, então quer dizer, essa ligação que é dupla, ela vai se tornar uma simples ligação. Então a enzima que promove essa quebra, essa clivagem, essa hidrólise, ela é chamada de, ou melhor, classificada como hidrolase, ok? Daí nós temos as liases, que são as enzimas que fazem o contrário do exemplo que eu acabei de dar. Ou seja, elas são responsáveis pelas adições de duplas ligações. Então, às vezes, né, durante uma reação biológica, você tem um composto que, nesta reação, ele vai ter uma adição de dupla ligação. Então, você tinha uma cadeia simples, né, quer dizer, só com simples ligação, e daí ela passa a ter uma dupla. Só que tem um grupo específico de enzimas que fazem esse tipo de reação, são as liases, ok? E daí nós temos também as isomerases. Isomerases são aquelas enzimas que promovem reações de isomeria. Então vocês lembram, por exemplo, em carboidrato, né, que nós podemos ter, dependendo do número de carbonos assimétricos, né, nós podemos ter, por exemplo, no último carbono assimétrico, ou penúltimo carbono, por exemplo, de uma glicose, nós podemos ter a hidroxila voltada para o lado direito, né? Só que ela também pode estar voltada do lado esquerdo, de estrógeno e levógeno. Então quer dizer que durante uma reação química, para se formar um isômero, né, então a enzima responsável pela catálise biológica, ela é classificada como isomerase. Tá? E por fim nós temos as ligases, que são enzimas que promovem a formação de ligações com desdobramento do ATP. O que é isso? Então nós vamos ter enzimas que vão, né, utilizar uma molécula de trifosfato de adenosina e daí então vai liberar um fosfato. Então nós temos aí difosfato de adenosina, porque um vai ser liberado e vai ser incluído no outro produto.
Quem promove esse tipo de catálise biológica são as enzimas classificadas como ligases, tá? Não confunda ligases com liases, que são aquelas responsáveis pela adição de duplas ligações. Ok? Tá? Então esta é uma classificação importante. Por quê? Porque no nosso organismo nós temos todos esses tipos de ligações químicas. E essas ligações químicas, como elas são diferentes e com propósitos diferentes, nós vamos ter grupos de enzimas específicos. Por isso que elas têm uma alta especificidade. Tá? Bom, dando continuidade, nós vamos ver então que as enzimas para promover uma catálise, né, biológica, de uma reação biológica, há necessidade de uma interação dessa enzima com a catálise que vai ocorrer, ou seja, com o substrato, ok? Então, nós vamos ver aqui que as enzimas, elas atuam como reguladores desse conjunto complexo de reações químicas. Então, elas são consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular, né? Então, no interior das células, nós vamos ter aí, né, todo o mecanismo de metabolismo celular, por exemplo, né, através da via glicolítica, que vai pegar, por exemplo, uma molécula de glicose e ela vai ser metabolizada a piruvato, a duas moléculas, né, de piruvato. A partir daí, nós vamos ter formação da acetilcoenzima A para que entre no ciclo de Krebs e assim da cadeia respiratória e assim por diante até a gente chegar na formação de gás carbônico e ar para obtenção toda de energia, não é verdade? Então todo esse metabolismo ele vai ocorrer diante, né, do que? De uma interação da enzima com o substrato. Então esse esquema ele está mostrando o quê? Que a enzima mais o substrato eles vão interagir, então quer dizer que essa enzima ela vai se ligar num local específico, né, da enzima, daí depende se é se é uma interação indutiva ou se é de chave e fechadura, mas o mais importante é que forma, né, a enzima substrato, essa interação, que muitas vezes pode ocorrer num local importante, específico, né, meu olho está coçando, da enzima, ou pode ocorrer num outro ponto, né, diferente daquele sítio de ligação principal. E daí, nós, depois dessa interação da enzima com o substrato, nós vamos ter, olha só aqui, esquematizado em verde, é enzima produto. E daí, então, nós temos aqui a enzima e o produto desta reação biológica. Olha só que interessante, enzima mais substrato e chega no final nós vamos ter o que? A enzima mais o produto, tá? O produto de uma reação, ok? Tá? Bom, para que a gente entenda então todos esses fatores enzimáticos, há necessidade da gente especificar, né, e entender toda a nomenclatura que envolve esse estudo. Então, nós temos aqui que os cofatores enzimáticos, né, eles são o quê? O que caracteriza os cofatores enzimáticos? Na verdade, nós temos enzimas que elas atuam por si só. Então, imagina aqui, a minha mão, né, como uma enzima. E essa enzima, ela tem uma função biológica, ok? E ela vai agir, ela cumpre a sua função somente com a sua própria estrutura. Porém, existem algumas enzimas que só sua estrutura não é suficiente para exercer a função biológica. Então, tem enzimas que precisa ter unida a sua estrutura, tá? Deixa eu colocar aqui para não ficar feio, uma outra estrutura, um outro componente. Então a enzima ela vai precisar de um outro componente para ter a função biológica. Este outro componente é chamado de cofator enzimático. Vocês me entenderam? Daí sim é ativo, né? Então algumas enzimas dependem apenas da sua estrutura como proteína para exercer sua atividade. Exatamente o exemplo que eu acabei de dar.
Outras requerem um ou mais componentes não proteicos, porque a enzima é a proteína, não proteicos, que são chamados de cofatores. Vocês me entenderam? E esse cofator, que eu exemplifiquei aqui com a caneta, ele pode ser um íon metálico, então imagina aí um zinco, magnésio associado a essa enzima, ou ainda pode ser o que? Uma molécula orgânica, imagina uma cadeia de carbonos ligado aqui a essa estrutura de proteína enzimática, ok? Então pode ser dois tipos, um íon metálico ou uma molécula orgânica. Quando for uma molécula orgânica, aquela cadeia de carbono que eu falei para você imaginar, ligados aqui, não íon metálico, daí a gente chama isso de coenzima. O cofator é uma coenzima. Deu para entender, gente? Tá? Isso é extremamente importante. Vocês encontram todo esse assunto nos livros de bioquímica, no tópicos, no capítulo de enzimas, né? Até em outros também de biologia celular, enfim, mas eu acredito que através da aula, explicando dessa maneira, fica muito mais fácil de você conseguir imaginar e entender toda essa nomenclatura, ok? Bom, então os cofatores enzimáticos, eles são geralmente estáveis ao calor. Porém, vamos voltar ao exemplo anterior. A enzima que vai ter uma atividade biológica, vamos supor que ela precise de um cofator. Está aqui o cofator, a caneta. Tá? Então ela está tendo atividade. Porém, o complexo enzima cofator cataliticamente ativo, ou seja, ela está trabalhando, está funcionando. Então esse complexo todo eu chamo de holoenzima. Se a gente remover o cofator, o remanescente, ou seja, a enzima que sobrou, ela é inativa. Então agora a gente chama aí essa estrutura de apoenzima. Vocês me entenderam? Então, holoenzima corresponde ao complexo enzima cofator cataliticamente ativo. A apoenzima é quando você remove o cofator e a proteína remanescente ela fica cataliticamente inativa. Ok? Essa é a diferença de holoenzima para apoenzima. Tá? E nós devemos observar também que nas enzimas que requerem íons metálicos, como eu dei exemplo de zinco, magnésio, né, esse cofator pode servir ainda na enzima como um centro catalítico primário, pode servir como um grupo de ligação para unir o substrato à enzima, pode ser um agente estabilizador da própria estrutura enzimática, ou seja, da conformação proteica, que nós discutimos até na outra aula, né, de proteínas, ok? Tá? Por isso que nós temos a denominação de metaloenzimas, ou seja, quando o componente enzimático sozinho ele já possui a sua atividade catalítica, ó, ela já tem atividade catalítica a enzima, imagina a minha mão, só que quando tem a presença de um cofator enzimático, que é um íon metálico, então vai potencializar a sua atividade biológica, você entendeu? Tá? Então as metaloenzimas, elas são dessa forma. Quer dizer que a enzima já tem a sua função, ela exerce a sua função biológica, sendo cofator. Só que quando tem um cofator com íon metálico, então a sua função é potencializada. Isso corresponde a metaloenzimas. Por isso que, se vocês forem nas farmácias, vocês vão observar que existem diversos tipos de suplementos para pessoas acima de 50 anos, né, 40 anos que seja, falando assim na embalagem, rico em zinco, em magnésio, em ferro, ou seja, teoricamente com o intuito também, né, de falar sobre a ingestão desses íons metálicos e que vão potencializar a atividade enzimática, biológica, e então a pessoa vai se sentir melhor, se sentir mais ativo, já que está sob o processo de envelhecimento fisiológico. Você entendeu? A ideia é essa daí.
Tá? E as coenzimas, elas são enzimas que contêm como parte de sua estrutura uma molécula ou uma vitamina. Né? Lembra que eu falei? Enzima, cofator, que pode ser um íon metálico, ou uma molécula orgânica. Quando for uma molécula, é uma coenzima. Ok. Então, coenzima são as enzimas que têm a molécula orgânica. Ok? Ou que pode ser uma vitamina também. Muitas enzimas requerem como cofator uma vitamina, tá? Seja do complexo B, principalmente do complexo B. Então, quer dizer, você tem uma biotina, enfim, uma vitamina B1 ligada à estrutura enzimática, então você tem aí uma coenzima, ok? Tá? E quando a coenzima está firmemente ligada à molécula enzimática, que está desse jeito, a molécula orgânica, enfim, formando a coenzima, então quer dizer que esse cofator também é chamado, conhecido como grupo prostético. Tá? Joia? Tudo bem? Bastante coisa, né? A nomenclatura, né? Ela é extensa. Tá? Bom, mas para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a concentração e a velocidade de reação da enzima em relação ao substrato, ok? Daí a gente pode fechar. Tá. Bom, quando ocorre uma reação de A para B, tá? Quer dizer então que a velocidade dessa reação ela é proporcional à concentração do seu estado de transição, ou seja, né, da enzima substrato para chegar na enzima produto. Lembra que eu mostrei anteriormente, né? Então quer dizer que para que isso ocorra, nós vamos ter uma energia livre de ativação, tá? Que a gente pode verificar muito bem nesse esquema aqui, nessa figura, né? Ou seja, nós temos o estado inicial, olha só, a energia livre de ativação ela pode estar não catalisada, que é essa maior, ou catalisada. O que significa isso? Quer dizer que na presença de enzima, a energia livre de ativação catalisada, essa reação vai ocorrer muito mais rápida, com muita maior velocidade do que essa energia livre de ativação não catalisada, ou seja, sem a presença enzimática. Tá? E a gente pode verificar isso, por exemplo, quando nós fazemos uma refeição. Graças ao arsenal enzimático que nós temos no sistema digestório, né, é que a digestão, por exemplo, normalmente vai acontecer aí por volta de 1 hora, 2 horas. Se nós não tivéssemos esse arsenal enzimático, quer dizer então que levaria semanas para se fazer um processo de digestão, dependendo do tipo de alimento. Ok? Tá? Então, a presença, né, dessas enzimas é extremamente importante. Ok? E nós vamos ter aí 2 maneiras de aumentar a velocidade de uma reação química. Através da elevação da temperatura ou adicionar um catalisador biológico. Tá? Então, aqui a gente verifica o seguinte, que com o aumento da temperatura vai se aumentar a atividade enzimática. Só que isso tem limite, até certo ponto. E depois nós não temos mais o que? Né? O aumento dessa atividade enzimática. Com isso, percebe-se então que as enzimas ela têm uma temperatura ótima de funcionamento. Então quer dizer que a temperatura corpórea de 36,5 graus é a ideal para se ter o funcionamento enzimático. Quer dizer então que se eu começar a elevar essa temperatura, imagine-se aí um estado febril, então quer dizer que isso tem que ser controlado. Muito bem controlado. Por quê? Porque as enzimas são proteínas. Quer dizer que se esse estado febril não for controlado, então quer dizer que pode ocorrer uma desnaturação proteica, ou seja, a desnaturação das enzimas, elas perdem a sua função na catálise das reações biológicas. Ok? Tá? Então, com o aumento da temperatura ocorre um aumento da agitação das moléculas, aumenta a possibilidade de choque, né, dessas moléculas, ok? E perda da conformação, ou seja, ocorre desnaturação e inativação da enzima. Então, por isso que o aumento aumenta a atividade, mas até certo limite. Tá? Então,
De acordo com este fenômeno, né, o efeito também da concentração da enzima em relação à concentração do substrato vai obedecer, né, uma lei de Michaelis, onde diz que uma reação catalisada por uma enzima em concentrações variáveis ela é difásica, ou seja, em baixas concentrações de substrato, o sítio ativo das moléculas não está saturado, tá? E assim a velocidade vai variar de acordo com a concentração. Então quer dizer que, dependendo da concentração de substrato, se eu tenho enzimas suficientes, então quer dizer que esses sítios de ligação das enzimas não estarão saturados e assim eu consigo aumentar a velocidade. Se de repente aumentar a concentração, vai aumentando de substrato, quer dizer que satura todos esses sítios de ligação enzimáticos, então quer dizer que daí diminui a velocidade enzimática. Tá claro? Tá? Isso em relação ao substrato. Então olha só, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade da reação, só que também com a temperatura até um certo limite, não é? Até o momento que todas as enzimas estejam ocupadas, ou seja, seus sítios de ligação estarem saturados. Tá? Então, assim, nós também podemos imaginar o efeito contrário, né? Ou seja, o efeito da concentração da enzima em relação ao substrato. Então, nós vamos ter que quanto maior o aumento na concentração enzimática, menor será o tempo de velocidade da reação, ou seja, ela vai ocorrer mais rápido. Tá? Se você deixar fixa a concentração da enzima, aumentar o substrato, rapidamente aumenta a velocidade da reação. Aumentando o substrato, cada vez mais diminui a velocidade da reação. Ou seja, então nós temos aí esses fatores que alteram a velocidade da reação, né? A temperatura foi um, e o outro é a concentração de substrato em relação à enzima e a concentração de enzima em relação ao substrato. Ou seja, esses dois últimos fatores, então a gente pode falar que é em relação aos catalisadores. Tá claro? E depois nós temos a relação com pH. Né? Cada enzima ela tem uma ação ótima de acordo com determinado pH. Então quer dizer que a enzima existente na saliva ou a enzima que vai estar presente no intestino delgado são enzimas que vão encontrar o quê? Um pH próximo de 7. Então no intestino 7,4, 7,2, na boca, né, próximo a 7. Tá? Só que nós temos as enzimas presentes no interior da cavidade gástrica, no estômago. Ou seja, quer dizer então que são enzimas que vão trabalhar muito bem num pH acidificado. Tá? Então, a pepsina é uma protease do suco digestório do estômago que tem um pH ótimo ao redor, por exemplo, de 2. Né? Então, vocês vão ver isso, né, em fisiologia, que o sistema digestório ele tem como função então aí toda a transformação, né, dos macronutrientes em micronutrientes para que esses micronutrientes possam, né, micromoléculas, serem então absorvidos no nosso organismo. E para que isso seja possível, nós também vamos ter um arsenal de enzimas. Né? Então nós vamos ter, por exemplo, o papel da amilase salivar é pequeno, mas já se começa a ter o princípio do processo digestório. Daí nós vamos ter algumas proteases, como a pepsina, né, quimiotripsina presentes juntamente com o suco gástrico, né, o ácido clorídrico, para a formação ali do quimo. E depois, né, no intestino delgado, é que a gente vai ter a presença do suco pancreático, que daí nós vamos ter todos os tipos de enzimas para degradar todos os tipos, né, de biomoléculas que nós ingerimos através da dieta. Então nós vamos ter a amilase pancreática, nós vamos ter os diversos tipos de proteases e lipases, ok? E assim por diante, tá? Então esse gráfico me mostra isso, ó.
papel da pepsina, né? Ótimo, no pH mais ácido, que é 2. Daí a maioria das enzimas vai ter aqui, né, entre 6 e 8, ou seja, pH 7 e assim por diante, tá? Então o pH também tem muito a ver com esse tipo do papel enzimático, ok? Tudo bem? Bom, tem mais uma parte para falar sobre os inibidores enzimáticos, né? Que eu acho extremamente importante, é uma nomenclatura, mas eu acho que é melhor, eu ia deixar para a próxima aula, mas eu acho melhor a gente complementar esse raciocínio numa aula só, ok? Acompanha comigo, mais um minutinho. Bom, nós vamos ter, né, diversos tipos de inibidores enzimáticos. Nós vamos ter inibidores reversíveis e inibidores reversíveis, tá? O inibidor irreversível é aquele inibidor que vai formar uma ligação covalente, tá? Por exemplo, né, com o seu substrato, tá? Que pode ser o sítio ativo da enzima. Então nós vamos ter aqui que outros inibidores podem se ligar não ao sítio ativo, mas bloqueiam fisicamente. Então quer dizer que daí nós vamos ter, né, um inibidor enzimático, ou seja, um substrato que vai se associar à enzima, tá? Não necessariamente ao sítio ativo, mas em outro, só que quando se ligar essa estrutura da proteína, da enzima, bloqueia a sua atividade. Você entendeu? Então o inibidor, imagina por exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho, aqui, uma tesourinha, tá? Enzima. E daí isso daqui é um inibidor irreversível. Se ligou à estrutura da enzima. Tanto faz se ligou no sítio ativo ou próximo dele, no sítio principal ou próximo dele, inativou. Inativou, tirou a atividade da enzima e de forma irreversível, tá? Não vai voltar mais a ser o que é. Tudo bem? Só que nós temos também os inibidores reversíveis e eles podem ser de 3 tipos, tá? O inibidor reversível, ele inibe envolvendo o equilíbrio entre a enzima e o inibidor. Então imagina, primeiro, é o inibidor competitivo. Eu tenho a enzima, imagina aqui então a minha mão, tá? Então o inibidor e o substrato competem pelo mesmo sítio ativo. Então imagina, a enzima, daí a enzima vai atuar com o substrato. Só que o inibidor, representado aqui pela tesoura, vai competir com o substrato, pelo mesmo sítio ativo. O complexo enzima inibidor substrato nunca é produzido, porque ou entra o substrato ou entra o inibidor. E o complexo enzima inibidor e substrato nunca é produzido, ou seja, a concentração elevada do substrato vai superar a inibição, tá? Mas nunca se forma. Então, por isso que é um inibidor competitivo, tá? Tá competindo, o inibidor está competindo pelo mesmo sítio com quem? Com o substrato. Daí tem um inibidor não competitivo. O que é isso? O inibidor e o substrato vai competir pelo mesmo sítio ativo, mas o complexo enzima inibidor-substrato nunca é produzido. Opa, esse é o mesmo, né? Desculpa, é que eu notei lá e vi aqui. Inibidor não competitivo. Ele se liga em um sítio diferente daquele que o substrato se liga. Então, imagine a enzima, o substrato ficou aqui e o inibidor veio e se ligou em outro sítio. É diferente do exemplo anterior, que estava competindo pelo mesmo. A enzima é inativada quando o inibidor está ligado e o substrato pode estar presente ou não. Então a enzima veio o substrato, daí veio o inibidor que se ligou em outro sítio, inibiu a enzima.
Então ele é um inibidor não competitivo. Por que não competitivo? Porque tanto faz se o substrato está ligado ou não, ele inibe do mesmo jeito. Ele não está competindo, como era o anterior, pelo mesmo sítio. Aqui não, ele vai em outro sítio e tanto faz se tem substrato ou não, está inibindo. Então a gente chama de inibidor não competitivo. Tudo bem? Tá claro? E por fim, nós temos o inibidor incompetitivo. Tá? Esses compostos eles vão combinar somente com o complexo enzima-substrato, mas não com a enzima livre. Ou seja, o inibidor se liga num sítio diferente daquele que o substrato se liga, mas o inibidor incompetitivo liga-se apenas ao complexo enzima-substrato. Ou seja, o que é o inibidor incompetitivo? Tem a enzima, daí vai ter o que? O substrato. Vem e se liga. O inibidor vem e se liga em outro sítio. Então quer dizer que é um inibidor incompetitivo. Por quê? Porque ele liga-se apenas ao complexo enzima-substrato. O substrato tem que estar ligado na enzima. E daí o inibidor se liga no complexo enzima-substrato. Tem que estar o substrato. Então ele é incompetitivo. Qual que é a diferença? Opa, saiu aqui. Um minutinho só. Porque agora vocês vão ter que diferenciar. A maioria confunde, não entende isso. Ó. O não competitivo, a enzima é inativada quando o inibidor está ligado, o substrato estando presente ou não. Tem enzima, o inibidor vem ou não vem, quer dizer, o substrato vem ou não vem, o inibidor vem, se liga em outro e inibe. Isso é não competitivo, porque ele não compete pelo sítio. E esse que eu acabei de falar, eu tenho que ter obrigatoriamente enzima, substrato. E daí vem o inibidor e se liga. Então ele é incompetitivo. Ok? Resumindo, nós temos vários tipos de inibidores enzimáticos. As enzimas estão lá trabalhando, catalisando os substratos. Nós temos aquele inibidor irreversível. A enzima está lá e ele vem e se liga à enzima e não se solta mais. A enzima perde sua função, isso é irreversível. Daí nós temos 3 tipos de reversíveis. O competitivo é quando o inibidor vai competir com o substrato pelo mesmo sítio. Ele é competitivo. O não competitivo, quando o substrato ele vai se combinar em um outro sítio, não é o mesmo do substrato, só que o substrato estando presente ou não, o inibidor vai lá, por isso que é não competitivo. E temos um outro que é o inibidor incompetitivo. Por quê? Porque o inibidor ele só se liga ao complexo enzima-substrato. Ah, mas e se o substrato não se liga? Ele se liga a esse complexo enzima-substrato, obrigatoriamente. Então, quando isso ocorre, a gente chama de inibidor incompetitivo. Ok? Então, e qual que é a importância prática também disso daí? Quer dizer, então, que várias toxinas bacterianas, quer dizer, então, que a atuação de várias moléculas farmacêuticas podem atuar como inibidores enzimáticos. E assim a gente ter uma alteração, enfim, na resposta aí de uma catálise biológica. Tudo bem? Certinho? Eu sei que é uma aula realmente extensa, com vários conceitos, mas extremamente importante, tá? Estou à disposição de vocês e não esquece de dar um like aqui no canal. Tchau, tchau, até a próxima.